Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o Affinity Photo, a gente começou alguns vídeos atrás falando sobre os painéis da Persona Revelar e vamos dar continuidade conhecendo cada um desses painéis, entendendo para que eles funcionam e o que a gente pode fazer com ele. Se você quiser acompanhar o conteúdo desse vídeo aqui em texto, é só você conferir o link aqui na descrição, onde você tem acesso também ao vídeo e, é claro, o arquivo que eu vou utilizar aqui nesta aula. A gente vai visualizar hoje os dois últimos painéis exclusivos da Persona Revelar do Affinity Photo, que é o painel de sobreposição e o painel de foco. Sendo que o que é mais interessante para a gente aqui seria o painel de sobreposição. O painel de foco vai exibir apenas algumas opções, mas eu vou te mostrar aqui na tela como tudo funciona, tá certo? Eu tenho aqui uma imagem em CR2, que é um formato RAW, que está disponível para você baixar aí embaixo, para você fazer junto comigo. E eu vou entrar aqui, eu já abri ela no Affinity Photo, eu vou entrar aqui no modo da Persona Revelar dentro do Affinity. Em seguida, eu vou acessar aqui o último painel da nossa persona, que seria sobreposições. E esse painel, ele controla sobreposições. Não me parece não ficar muito evidente o que ele faz, mas é como se fossem as máscaras que você pode adicionar a uma determinada imagem para controlar, editar, fazer ajustes em uma região específica. Então sempre que eu adiciono uma sobreposição no Affinity Photo, eu estou na verdade criando uma máscara que serve para eu editar algumas regiões da minha imagem. Eu vou adicionar, por exemplo, o meu primeiro tipo de máscara, que é a máscara de pincel, ou sobreposição de pincel, como ele gosta de chamar. Esses controles que você tem disponível aqui embaixo, de pincel e também de degradê ou de gradiente, também estão disponíveis aqui do lado, tá bom? Eu tenho aqui a ferramenta tinta de sobreposição, que seria o mesmo pincel, e aqui eu tenho a ferramenta degradê de sobreposição, que funciona também exatamente como ali embaixo. A grande questão é que sempre que você quiser adicionar uma nova sobreposição, você deve utilizar esses controles aqui embaixo no painel de sobreposição. Se você clicar, por exemplo, no painel de pincel de sobreposição, ele vai te dar uma nova sobreposição embaixo da sobreposição mestre, que já vem definida por padrão. Enquanto qualquer ajuste que eu fizer nesse mestre altera a minha imagem como um todo, por exemplo, se eu aumentar a exposição, eu altero a exposição da imagem completamente. Vou dar um Ctrl Z aqui. Essas sobreposições que eu adiciono através dessas opções aqui embaixo me permitem editar áreas específicas da cena que devem ser primeiro destacadas e depois editadas. Por exemplo, depois de clicar aqui no pincel de sobreposição, eu ganhei uma sobreposição de pincel e com um pincel com um tamanho aqui de 500 pixels e uma rigidez aqui, eu vou deixar ela zerada, tá bom? Vou deixar a rigidez 0. Eu vou pintar, por exemplo, aqui na área da minha modelo, vou pintar aqui onde eu tenho essa parte de luz que está entrando aqui, e você observa que eu crio uma espécie de máscara vermelha. Em seguida, depois de criar então a máscara da minha sobreposição, eu volto aqui em básico e posso, por exemplo, controlar a minha exposição. Você observa que a partir do momento que eu começo a controlar a exposição, ela vai afetar apenas aquela área que eu selecionei. Posso aumentar um pouquinho o ponto de preto, posso vir aqui embaixo em sombra e realce, aumentar, clarear um pouquinho mais as sombras e também os realces, por exemplo. Enquanto eu estiver trabalhando nesta sobreposição e com o meu pincel aqui do lado selecionado, eu posso depois adicionar mais áreas nessa minha máscara. Por exemplo, ainda com o pincel ativo, se eu clicar aqui e pintar nesta área, olha só, eu começo a clarear também ali a área da água. Aqui na parte de cima, a área onde eu tenho luz entrando, aqui nessa parte superior, olha só. Então, utilizando essa sobreposição, eu consigo controlar exatamente onde os ajustes vão ser aplicados na minha imagem. Se você quiser remover uma área de uma sobreposição selecionada, basta você clicar aqui nesta ferramenta, que é uma borracha, e você pode remover justamente a sobreposição apenas das áreas desejadas, editando aquela máscara de sobreposição de pincel. E você pode ter quantas você quiser, você pode colocar aqui 5, 6, 7 máscaras, não importa a quantidade, para você editar sempre áreas específicas da sua cena. Além da ferramenta de pincel de sobreposição, você também tem a ferramenta de gradiente. Essa aqui também vai te dar uma nova sobreposição, uma sobreposição de degradê, gradiente, né? Dá na mesma? Uma sobreposição de degradê, e com ela você pode editar áreas em degradê da sua cena. Digamos que eu queira editar apenas aqui a parte de cima da minha cena, onde eu tenho as imagens, até mais próximo aqui da água. Então se eu clicar e arrastar, eu consigo desenhar um degradê, olha só, que vai pegar de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo da direção de onde você puxa o seu degradê. Você pode utilizar esses controles também para mexer no tamanho e na posição à vontade, mas é sempre muito mais fácil você clicar e arrastar para criar um outro degradê.
Então, utilizando aqui a ferramenta de sobreposição de degradê, eu fiz um ajuste que vem das árvores até as pedras. Depois eu posso voltar aqui para o painel básico e aumentar a exposição apenas dessa área. Viu como funciona? Ah, ok, já mexi aqui, vou mexer aqui no ponto preto, eu quero mais realce, ou melhor, eu quero mais realce aqui embaixo, tá? E eu quero as sombras mais claras também, ok. Agora eu quero editar a parte das pedras. O que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui em sobreposição, criar uma nova sobreposição de degradê, a terceira sobreposição que a gente coloca ali já, e aí eu faço o ajuste ao contrário. Volto aqui para básico, e aí eu posso fazer os ajustes exatamente do mesmo jeito, deixando, por exemplo, as pedras mais claras, se eu quiser, ok? Então todos os ajustes que eu fizer nesta imagem, enquanto essa sobreposição estiver selecionada, vão mexer única e exclusivamente nas pedras. Se eu quiser voltar a editar aqui as árvores, seleciono aquela sobreposição que já está disponível, e aí eu venho aqui e faço exatamente os mesmos ajustes, aumentando, por exemplo, a exposição e outras informações. Diminuir aqui, por exemplo, os realces para eles ficarem mais escuros. Ok, eu quero fazer o ajuste naquela área que eu selecionei com o pincel. Venho aqui em sobreposição, pego a sobreposição de pincel, volto aqui em básico e faço exatamente os mesmos ajustes que eu achar conveniente. Ok? E você pode novamente adicionar quantas sobreposições você quiser, apagá-las é muito fácil, basta você selecionar a sobreposição que você não precisa mais e clicar aqui embaixo para remover ela, nessa lixeirinha aqui, olha só, e ela vai ser removida e você pode remover todas as sobreposições da sua imagem se você quiser. Então as sobreposições são uma ótima maneira de você controlar as regiões em que você vai fazer os ajustes e fazer justamente esses ajustes de maneira muito mais precisa e controlada. Deu para entender? Bom, depois do painel de sobreposições só nos resta o painel de foco, que ele serve única e exclusivamente para mostrar informações de foco da lente que foi utilizada e da câmera que foi utilizada para capturar essa imagem. Se você preferir, você pode também habilitar as regiões de autofoco da câmera, né, que foi utilizada aqui para capturar essa imagem. Um detalhe é que essa opção de mostrar regiões de AF, além das informações, por exemplo, de comprimento, modo, VGA, pontas, válido, enfim, essas informações aqui só estão disponíveis em em imagens no formato RAW. Se você abrir uma imagem no formato JPG, por exemplo, vou clicar aqui em abrir e vou abrir uma imagem no formato JPG, você vai observar que essas informações, boa parte delas vai acabar, deixa eu entrar aqui no modo da persona revelar, vai acabar ficando como não definida porque essa informação não está disponível. Além de a opção de região AF também não está disponível, então esse painel ele vai ser especialmente útil quando você estiver trabalhando com imagens no formato RAW. As vantagens e desvantagens do formato eu já expliquei em um vídeo, a parte dessa série que está disponível aqui no canal. Vou deixar disponível aqui na descrição e também no card aí no canto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de conferir os outros vídeos dessa série, onde a gente está destrinchando todas as ferramentas do Affinity Photo. O link para a playlist completa fica aqui na descrição. Acompanhe a playlist para você não perder os vídeos anteriores, é claro, né, e também as próximas publicações aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.